O meu nome é Maria de Leusa de Andrade Batista. E eu louvo a Deus por tudo quanto o nosso Deus tem feito na minha vida. Pois eu nasci num lar sem ser evangélico, mas quando eu casei muito nova, 16 anos, e a minha sogra era crente e ela foi quem me ganhou para Jesus. E até o dia de hoje eu sirvo a Jesus com muita alegria, com muito prazer na minha alma. Mas a trajetória de um crente nunca foi fácil para ninguém. Desde dos nossos irmãos antepassados, não foi fácil. E como a minha também. E logo eu fui mãe pela 4ª vez e continuei servindo a Jesus. E antes de eu me mudar para um lugar, para um engenho chamado Boa Sorte, eu morei em um engenho chamado Junco, onde tinha uma congregação chamada o Junco, onde nós presenciamos muitos milagres, cura divina, batismo com o Espírito Santo, onde Jesus fez milagre extraordinário. Para início, um dia eu estava numa Santa Ceia. Foi no tempo do pastor Siqueira Fonte, que era nosso pastor, da cidade de Nazaré da Mata. E eu sentada no último banco com 4 crianças pequenas e ele depois disse: Medileuza, eu quero falar com a senhora. Eu disse: tá certo, pastor. Ele disse: olha, a senhora vai ser a dirigente do ciclo de oração. Eu disse: pastor, meu marido não é crente, eu tenho 4 filhos pequenos, como é, Jesus? Eu não sei eu dirigir ciclo de oração. Ele disse: então vai ficar com a senhora e Deus. E com o decorrer do tempo, eu fui dirigir aquele ciclo de oração, aonde aquela congregação do Junco ficou conhecido dentro de Nazaré da Mata e cidades vizinhas. A gente recebia muitas visitas. E Jesus operou muito milagre. Jesus fez coisa extraordinária. O primeiro milagre que Jesus fez foi na minha vida. Eu fui acometida pelo mal, uma dor muito forte em uma das minhas pernas, e elas ficavam vermelhas. Eu tinha mais de 40 graus de febre. E há 40 anos atrás, eu vou fazer 40 anos de ciclo de oração, com muito orgulho, e até agora eu ainda não fiz nada para esse Deus que fez tudo por mim e por nós. Então, quando eu fui desenganada pela medicina, e o meu esposo me leva para casa junto com a minha mãe, mas quando eu cheguei em casa, na minha casa, desenganada pela medicina, estavam as irmãs da comissão. É por isso que mulher de comissão, a igreja do Senhor, tem que ser separada. A gente somos conhecida pelas vestes, pelo penteado, pelo falar, porque somos mulheres separadas. E então, Deus tomava a boca da minha dirigente, que era a irmã Maria Miguel, e disse assim para mim: mulher, eu vou te curar, porque eu preciso de você na minha obra. Mas Jesus não me curou logo, não. Eu pensava que a cura vinha no dia seguinte ou no mês seguinte. Passou 11 meses. Mas quando chegou o dia, numa terça-feira, 2h30 da manhã, desceu uma luz do trono de Deus, entrou aqui em cima no meu quadril, saiu na ponta dos dedos aquele fogo, e eu fiquei boa até hoje. A perna dói, mas não foi por causa daquele problema, não. E aquele problema o Senhor fez, e fez bem feito. Nos últimos dias, nos dias atuais, a gente estamos vendo muito brá dentro da nossa igreja. A gente não está falando da outra, não, é dentro da nossa igreja, dizendo que Deus faz sem Ele fazer, dizendo que Deus fala sem falar, mas o que Deus faz, o que Deus fala é real. Glória! Então, meus irmãos,
e por aí foi. E eu assumi o ciclo da oração do Junco, 4 filhos pequenos, um marido sem ser crente, mas a chamada ardia. Aleluia! Ardia dentro de mim aquela chamada. Mas o ciclo da oração era na quinta-feira e eu ia logo cedo. Deixava os mais velhos chegar da escola, aprontava a mamita de todo mundo e ia para o ciclo da oração. Mas passava o dia todo no ciclo da oração e de noite era a Santa Ceia. Mas onde eu morava era no engenho chamado Boa Sorte e ali ninguém gostava de crente, só quem gostava de crente era Jesus. Aleluia! E quando eu voltava, 11h30 da noite, quando cheguei na cabeça da ponte, era aquela ponte fininha, que tinha guarda-mão de um lado e de outro. As pessoas lá de trás sabem de que eu estou falando. E quando eu cheguei na cabeça da ponte, os guarda-mão da ponte estavam tudo cortado, arriado. E eu disse, Jesus, como eu vou passar nessa ponte? Com essas 2 crianças, a Milene e a Márcia. Mas a oração abre mar, cura câncer, ressuscita morto. Aleluia! Restaura a vida. Tudo isso depende da oração. E eu não tive outra atitude. Nós somos considerados templo de Deus e morada do Espírito Santo. E eu naquela hora não tinha para quem apelar, senão para o dono do céu. Fiz uma oração e apareceu uma luz no céu que clareou aquela ponte que parecia dia. Passou logo a Milene, depois passou Márcia e depois eu vim com as Bíblias, com toda a bolsa. Quando chegou no final, aquela luz se apagou. E nós fomos tomadas pelo um gozo tão grande. Cheguei em casa falando em língua. Meu marido não era crente, não entendia nada daquele mistério, mas ele também ficou calado. Minhas irmãs, a partir daquele dia, a glória de Deus foi tão grande, tão grande. Hoje em dia, a igreja tem tudo. Tem ar-condicionado, tem ventilador, tem peso de cerâmica, mas lá atrás era barro batido, não tinha energia, era lampião. Aleluia! E quando a gente orava, o céu baixava e o nome de Jesus era glorificado. Curas divinas batimos com o Espírito Santo. Aleluia! Renúncia de pecado. Era tudo isso que acontecia entre nós, mas Deus não mudou, Ele é o mesmo. E neste dia que fez o Senhor, eu me regozijo e me alegro por este trabalho tão especial, na direção do pastor Luciano e com a irmã Ioni e esses moços corajosos de talento, eita glória, que está fazendo com a gente hoje. E eu agradeço tudo a Deus, porque é o Deus que fez milagre no passado, é o mesmo Deus que faz milagre nos dias de hoje. Nós que estamos ficando, procurando motivo, mas o Deus é o mesmo. Não somente isso, eu vou contar outro testemunho que já aumentou minha fé. Quando eu começo a me lembrar, começo falando em línguas estranhas para aumentar a fé daqueles que nos ouvem e nos vê também. Um dia eu estava no ciclo da oração, a igreja superlotada. Entrou um moço muito bonito com a pasta, se sentou no último banco da igreja. E eu estava comendo debaixo do pé de manga, no junco. Aleluia! E quando eu entrava, que regressava do almoço, Deus disse para mim, olha para aquele homem. E eu olhei. O Senhor disse a mim, aquilo é um ladrão. Aleluia. Então, minhas irmãs, e eu fiquei um pouco inquieta, não vou dizer, fiquei um pouco inquieta, mas o trabalho continuou. E quando ele se levantou, lá de onde ele estava, eu não sei qual era a intenção dele, mas o Senhor disse, levanta a igreja em oração.
Eu levantei a igreja em oração, ele se sentou e ficou assentado até o término do trabalho. Quando terminou o trabalho, ele chegou perto de mim e disse: mulher, sabe quem sou eu? Você é um ladrão. E ele disse: quem te disse? Eu disse: Jesus, o dono da obra. Irmãs, e ali eu pedi a ele que ele dobrasse o joelho e aceitasse Jesus como Salvador. Ele dobrou o joelho, aceitou Jesus como Salvador. A cabo de 3 meses ele compareceu à congregação do Junco. Eu não conheci mais ele, pois ele era outra pessoa e permanece servindo a Jesus até o dia de hoje. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Mas agora eu vou me dirigir à mocidade. Precisa ver tudo isso. Precisa de ver Jesus batizar mais de 20 crentes de uma vez, dando os dons de língua repartida, dom de profecia, que a gente teve que separar, botar os crentes que era batizado para fora da igreja, que a congregação era pequena, e deixar os crentes só, que era batizado com o Espírito Santo, dentro da igreja, que era para a gente escutar quem estava falando em língua, quem estava falando em novas línguas, quem recebeu o dom de profecia, quem recebeu variedade de dons. Glória! E o resultado era tremendo. Irmãs, eu já vi paralítico andar. Eu já vi os desaforados querer entrar dentro da igreja, dentro do templo, Assembleia de Deus, para passar a mão na mocidade. Mas da mocidade, da bancada da mocidade, tinha 2 mãos que guardavam elas e empurraram aquele malfeitor, que ele caiu dentro de um barranco. Quem era do Junco sabe aonde o homem tirava barro. E deu trabalho para aquele moço sair de dentro. E depois, no dia seguinte, ele veio para a igreja ser crente e disse a nós o que ia fazer com a mocidade. Mas tinha 2 mãos fortes. Empurrou ele e o resultado foi esse. O que é que está faltando para os dias que se passou e para os dias de hoje? Orar, jejuar, obedecer a palavra. Esta palavra aqui é viva e eficaz, mas penetrante, de que a espada de 2 gumes, que vai a divisão da alma, juntas e medula. Isso é que é Deus de se adorar. É o Deus dos crentes, é o Deus da igreja viva. Aleluia. Nós não fomos comprados, pouca coisa não, foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E aonde esse testemunho estiver alcançando, levante a cabeça, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Eu não tenho de que reclamar, só tenho que agradecer. Glória a Jesus. É muitos testemunhos que eu tenho para contar, mas o tempo também é limitado. Para encerrar, eu quero dizer para quem está nos ouvindo, eu tenho uma filha chamada Milene. Meu marido trabalhava em Itapirema e ela foi engomar pano de boneca com ferro chamado tupi. Muitas irmãs sabem que o ferro encaixava atrás. E ela levou um choque e morreu. Meu filho disse assim: mãinha, Milene morreu. Eu peguei ela, ainda estava estremecendo do choque. Mas quando eu levantei ela assim, botei nos braços, fiz uma oração de Jesus. Meu marido não está em casa e deixou minha filha viva comigo. E quando ela chegar, o que é que eu vou te dizer? Fiz uma pequena oração. Quando eu terminei de orar, ela disse: mãinha, me põe em pé, eu já estou viva. Seu Jesus dos crentes! Seu Jesus que essa igreja adora. Ele ainda cura, ele ainda batiza. Ele ainda revela o profundo e o escondido. Ele não tem o culpado por inocente. É o Jesus da igreja. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele está me dando. Em nome de Jesus. E para a nossa meditação, eu vou deixar Eclesiastes 8:9. Em todo o tempo
seja alvo as nossas vestes. E nunca falta o óleo sobre a nossa cabeça. Agradeço ao meu Deus, ao nosso pastor Luciano, a pastor Ailton, a toda a igreja de Nazaré da Mata, em nome de Jesus. A igreja que está ouvindo, continua orando por mim, pelo meu esposo. Nós todos somos um milagre. Amém?